entendendo a perspectiva. A regra consiste em situar uma linha imaginária, linha do horizonte, à altura dos olhos do observador, definindo, assim, a sua posição em relação ao objeto ou cena observada. Tudo que está abaixo da linha do horizonte é visto de cima para baixo. Aquilo que está acima da linha é visto de baixo para cima. E quando o objeto está localizado sobre a linha do horizonte, ou seja, no mesmo nível dos olhos do observador, não é possível enxergar nem a parte de cima nem a parte de baixo. Daí então surge a necessidade de se trabalhar a perspectiva, casualmente utilizada em diversos projetos arquitetônicos, como estádios e teatros e etc. A perspectiva trabalha de forma a ampliar o campo delimitado de visão, proporcionando a sensação de preenchimento do campo a ser visualizado, facilitando o observador a avançar, mediante sua distância em relação ao objeto final de sua visão. Os exemplos estão por toda a parte. Observe essas imagens. Percebemos a movimentação dos objetos. Logicamente nota-se uma curvatura, mas isto são os limites da nossa perspectiva em relação à distância e nossa posição diante dos objetos visualizados. Mas ao retornarmos na ampliação, nota-se que se não houvesse uma câmera que ampliasse nossa visão, nunca perceberíamos tais objetos. Ou seja, diríamos que existe uma curvatura no nível marítimo, o que na realidade não há. Um exemplo muito citado é o do rio entre as cidades de Chicago e Michigan. Em uma distância de mais de 90 quilômetros, conseguimos visualizar Chicago. Alguns afirmam que se trata apenas de uma simples miragem, mas utilizando essas imagens de horas de gravação, observamos que se trata realmente de uma cidade vista de longe, ou seja, em um raio de mais de 90 quilômetros. Daí então podemos concluir que existe um nivelamento na superfície observada. Agora, se colocássemos alguns observadores ao redor do rio entre essas duas cidades e um pequeno barco no centro do raio de observação, poderíamos pensar que se houvesse um movimento em direção ao norte ou ao sul exercido pelo barco, de um lado perceberíamos que existe uma curva, e de outro perceberíamos também que existe uma curva, ou seja, de ambos os lados dos observadores. Ao verem o barco ultrapassando a linha do horizonte, poderíamos imaginar uma espécie de acúmulo de água no centro do rio, como também vemos nas fotos supostamente do planeta, mas é impossível determinar tal realidade, ou seja, afirmar que o mar curva-se se sitiarmos o campo ao redor do horizonte, apesar de termos a questão da gravidade que exerce força para o centro, mas não exerce força conseguindo segurar um objeto em uma ondulação. Embora exista também a questão da inércia, que também não poderia exercer influência, já que o objeto não exerce nenhuma força em nenhuma direção, ou seja, não há como provar que existe um desnível ondulado na linha do horizonte do campo visual, e também se houvesse poderíamos perceber essa ondulação na beira-mar quando dessemos um olhar com cerca de 90 ou 180 graus. Já que poderíamos olhar tanto entre norte e sul, e leste e oeste. Continuando. Se temos uma espécie de curvatura no mar, ou seja, na nossa linha do horizonte, poderíamos também avaliar que se houvesse um outro observador visualizando o mesmo barco em uma distância de 180 graus mediante nossa posição, já que o barco desaparece no nosso campo visual, ele também deveria desaparecer no outro campo visual do observador a 180 graus com base em uma circunferência que chamamos de radiano, ou seja, no caso ele deveria sumir de ambos os lados. Mas aí surgiria outra situação se houvesse 4 observadores separados por uma distância de 90 graus de distância.
Daí teríamos um círculo completo de 360 graus. Então, se houvesse curvatura, o barco ou navio teria de desaparecer de ambos os lados, ou seja, impossível. Já que o horizonte é apenas os limites da nossa pequena perspectiva de visão. Esse é um simples modelo de uma projeção binocular. Teremos de usar o raciocínio para uma melhor compreensão do assunto. Observe a linha do horizonte. O mundo físico, do qual deriva a experiência visual, tem dimensões, profundidade, largura e altura. O homem é capaz de fazer, com precisão e segurança, avaliações sobre a posição, distância, forma e tamanho dos objetos. Essa habilidade é a base necessária para todos os nossos atos, desde enfiar a linha em uma agulha até saltar entre rochedos. E se tratando de enormes distâncias, temos equipamentos que dobram ou triplicam o campo visual a ser observado, aumentando assim nossa capacidade de entender a real forma do planeta, e superando a limitação da linha do horizonte. Essa linha imaginária limita nossa visualização, daí percebemos a tão falada curvatura que alguns questionam. Mas veja como no exemplo mostrado anteriormente, se houvesse uma curvatura nos limites da nossa perspectiva, a regra teria de valer para ambos os lados. Ou seja, teríamos de visualizar tal curvatura de qualquer ponto, independente da nossa posição mediante os limites a ser visualizado. Ou seja, se fôssemos a cerca de 180 graus à direita, e fizéssemos essas mesmas observações, teríamos de ver a curvatura de ambos os lados. Daí entendemos que a realidade do planeta é bem diferente daquilo que por alguns anos aprendemos na sala de aula. Este vídeo não é para mostrarmos conhecimento sobre a causa Terra plana, e sim para mostrarmos com provas visuais que nosso planeta não é uma bola. Respeitando sempre o ponto de vista de todos que insistem em mostrar um mundo diferente. Obrigado por visualizar. Sempre quando houver uma oportunidade, estaremos por aqui. Lembrando que, depois, retornaremos com a segunda parte deste vídeo falando sobre a projeção de iluminação solar. Iremos saber se o Sol está realmente a 150 milhões de quilômetros da Terra. Forte abraço, e até mais.